É, rapaziada, olha só o relato dessa garota aqui com o padrasto dela aqui, pô, contando o que acontecia ali com ela e com o padrasto. Isso acontece bastante, tá? Pô? Vai achar que isso daqui é uma exceção que não é não, pô. Isso aqui acontece muito, tá? Muito mesmo. Olha só o que ela tá falando aqui, pô. Como eu descobri que meu padrasto me olhava no banho. Sempre que eu ia tomar banho, meu padrasto ele desligava a luz da cozinha, trancava a porta da sala e da cozinha. E eu vou falar pra vocês agora o porquê. Desde meus 8 anos de idade, que isso acontece, sabe? Tipo, sempre fazia isso comigo, que eu não sabia. Mas toda vez que eu ia tomar banho, eu sentia Desde os 8 anos de idade, pô. Olha só isso, velho. que eu tinha alguém me olhando. Tipo, meu cérebro sentia que tinha alguém me olhando. Só que eu não sabia por onde. Na minha casa, na minha antiga casa onde eu morava com a minha mãe, não era porta, não tinha uma porta. Era só a cortina, sabe? Pra dividir o banheiro da cozinha. Enfim. E sempre Pô, mano, isso que ela falou aqui, pô, é bastante comum, principalmente no Nordeste, tá? Mesmo aqui onde eu moro, né? Eu moro no Nordeste. Já morei em casas assim, pô, também, que o banheiro era só uma cortina, tá? A porta era só uma cortina, pô. Então, assim, hoje não mais, né? Hoje pode haver algumas, mas bem pouco. Mas aí há 10, 15, 20 anos atrás, muitas casas aqui no Nordeste, assim, como eu falei, né? Principalmente nos interiores, né? Naqueles interiorizinho mesmo de roça e tudo mais. Tinha muitas casas que era assim, pô, era só a cortina mesmo ali. O que facilita, né, pra esse tipo de situação aí. que dava 6 horas da tarde, que eu tava brincando na rua, o meu padrasto mandava meu irmão me chamar. E, tipo assim, e o meu irmão ficava lá em casa, ele inventava, tipo assim, ele mandava meu irmão comprar cigarro, alguma coisa pro meu irmão poder sair de casa, sabe? E ele sempre fazia isso, desligava as luzes e... E era isso, gente. Tá, aí eu peguei e falei assim, eu vou descobrir como é que ele tava me olhando. E por onde, gente, detalhe, eu não podia tomar banho de roupa, porque minha mãe dava na minha casa tomasse banho de roupa, porque eu não podia deixar a roupa molhada no banheiro. E esse tipo de coisa, sabe, gente? Eu tô tremendo. Enfim, Não. é muito delicado contar essa história. Pô, mano, até agora ela tá com essa história na cabeça aí, né, velho? Pô, olha só como que a mina tá. Não consegue nem relatar direito, né, o que aconteceu, pô. E o cara que faz isso é doente, né, pô? Aqui, porque ainda mexe muito comigo. Tá. Peguei meu celular, que eu tinha na época, eu já tinha 13 anos de idade, eu ganhei o celular, coloquei ele pra gravar e deixei lá. Quando eu entrei pro banheiro, entrei com meu bobanho, saí, esperei, tipo assim, saí. Peguei meu celular e fui ver o que eu tinha gravado. Eu tinha visto, gente, ele, sabe, me olhando por debaixo da cortina. Como as luzes estavam desligadas, não dava pra ver muito. Que bizarro, velho. Pô, que situação bizarra, mano. E a mãe dessa mina, né, pô? Cadê a mãe dessa mina numa situação dessa, né? E, na maioria das vezes, a mãe é contra a filha, pô. Tem muitas digníssimas aí que algumas até desconfia, sabe? Não todas, né? Uma minoria. Mas sabe que o cara ali, né? O padrasto, o cara que tá com ela, age assim com a filha e, entendeu? Meio que faz de conta que não viu, pô. Tem algumas senhoritas que fazem isso, né? E esse cara, velho, deveria estar preso, né, pô? Mas deu pra ver uma sombra, sabe? Olhando por debaixo da cozinha. Sempre que ele desligava a luz da cozinha, era pra ele poder me ver e eu não ver ele, sabe? Porque como eu tomava banho com a luz da seda do banheiro, a luz da cozinha desligada, não tinha como eu ver ele. Então, tipo assim, gente, depois daí eu só fui pra baixo, sabe? Tipo, tive depressão. É isso, pô. Olha só a tática que o cara usava, né? E é exatamente assim, velho. Quem tá no claro não consegue ver quem tá no escuro. Mas quem tá no escuro consegue ver de boa quem tá no claro, né? E aí o cara apagava a luz de propósito para que, como ela falou aí, né? Para que ele não visse, para que ela não visse ele, né? Eu comecei a ter nojo de mim, porque eu vi o olhar dele, sabe? Então eu armei um plano, tipo, pra minha mãe pegar ele, sabe? Tipo, pra ela pegar ele, mandar ele embora de casa. Até que teve um dia que eu falei, vou armar um plano. Parte 2 de coisas que eu perdoei da minha mãe. Perdoou? E pegar ele e expulsar ele de casa, sabe? Então eu peguei, quando minha irmã foi me chamar, às 6 horas, eu falei, não vou. Beleza, eu fiquei esperando a minha mãe no canto de casa. Quando eu vi ela aparecendo, eu peguei, agora que eu vou. Peguei e corri pra casa. Tipo assim, eu fui correndo muito rápido pra casa, entrando no banheiro. Nessa que eu fui muito rápido em casa, e entrando no banheiro, ele rapidinho foi desligando as luzes. Rapidinho foi desligando a luz e fechando a porta. Só que ele esqueceu a porta da sala aberta.
fiquei no banheiro tomando banho. E aí minha mãe entrou. Ela entrou e viu ele me espionando. Eu não sei se ela se fez meio que de besta, se ela não quis acreditar, mas ela viu ele me espionando. Ele fingiu que tava procurando alguma coisa, sabe, pelo chão. Ele, ai, tô procurando meu boné que tá aqui, sei lá, gente. Enfim, ela perguntou quem era que... Como que a mãe, pô, vê uma cena dessa, mano, e não tem nenhum tipo de atitude? Não dá pra entender, né, velho? Tava no banheiro e eu gritei, sou eu. Ela não falou mais nada. E aí eu, tipo, descobri que eu não podia mais confiar na minha mãe. Tipo, descobri que, mano, eu não posso confiar nela. Porque ela sabe. Ela sabe, não faz nada. E, gente, detalhe, tipo, ele não era um homem bom. Ela que sustentava ele, ela que sustentava ele, sabe? E, tipo assim, ele era uma pessoa ruim pra ela. O tal gigolô, né, pô? É o tal gigolô, velho. Sabe, ele é a pessoa mais ruim do mundo, traía muito ela e fazia muito mal pra ela. Eu via isso, sabe? Só que eu não conseguia, assim, deixar dele. Tipo, eu via, tipo, ele me olhava com maldade, gente. Eu sentia, sabe? Mas ela era presa, ela não conseguia enxergar. Minha mãe até agora tá cega. Mas, enfim, graças a Deus eu não moro mais lá. Meu filho também tá bem tranquilo comigo, graças a Deus. Eu não tenho contato com essa família, sabe? E é isso, gente, tipo assim... Tem a segunda parte aqui dela contando sobre isso daqui, né? Segunda parte aqui do vídeo dela. Parece que até o pai dela ficou sabendo dessa situação aqui, pô. E aqui tá ela falando do pai, né? Como eu já falei, né? O pai dela viu o vídeo, né? Ela gravou esse vídeo aí, postou na internet. E o pai acabou vendo. E aí, tá ela aqui falando sobre a reação do pai quando viu esse vídeo dela aí, pô. Meu pai viu o vídeo, deu falando sobre o meu padrasto e agora ele tá muito mal. Eu também tô, porque ele sabe que em parte a culpa é dele. Porque quantas vezes eu liguei pra ele chorando pra ele me chamar pra morar com ele, pra ele me levar pra morar com ele. E ele sempre falava, quando eu fizesse 18 anos e terminasse o estudo, ele ia me levar pra morar com ele. Pô, mano, que situação dessa menina, né? Primeiro que não teve o apoio da mãe, né? Quando a mãe viu essa cena do padrasto vendo ela lá, né? Tomando banho. A mãe não teve reação nenhuma. E o pai também não apoiou de nenhuma forma, né, velho? E aí ela falou que o pai disse que ia levar ela pra morar com ele depois que fizesse 18 anos. Pô, mano, ela já é maior de idade, com 18, ela consegue se virar sozinha, né? Ela tá precisando, nesse tempo aí que tem 10, 15, 13, como ela falou aí, né? E não depois que tiver maior de idade, pô. Então, velho, como eu falei, né? Que situação, né, velho? Que pai e que mãe essa mina tem. O cara apenas inventou uma desculpa pra não ter que levar a menina pra casa, né? Pra não ter que cuidar da filha, pô. Parem de tentar achar um culpado dessa história toda. Parem de falar que a culpa é da minha mãe, que a culpa é do meu pai. Sendo que a culpa de tudo isso é dele, gente. É desse homem nojento que fazia... O maior culpado realmente é o padrasto, né, velho? É o padrasto. E ela não deveria ter só gravado esse vídeo, né? Deveria ter denunciado pra polícia, né, pô? Não sei se ela fez isso, né, mas é o que deveria ter feito. Isso comigo. A culpa não é da minha mãe. A minha mãe tava cega, minha mãe tá cega, ela não enxerga o que ele fazia. Ela não sabe o quanto essas coisas que ele fazia me fez mal. Provavelmente agora ela já deve ter visto o vídeo e deve estar lá levando as coisas normal, porque ela não sabe, tipo, que foi por causa disso que eu tentei me... Olha... Ela não sabe que foi por causa disso que tem essas cicatrizes horríveis no meu braço. Nossa, mano. A mina cogitou até fazer esse tipo de coisa aí, né, velho? Imagina só a mente dessa garota, né? Pra chegar a esse ponto, né, velho? O que ela não deve ter passado, pô. Meu Deus. Pare de falar que a culpa é dela, porque a culpa é dele. Não é dela, não é do meu pai, é dele. Eu amo a minha mãe, ela fez muitas coisas por mim, ela me deu a vida, ela é uma pessoa boa, eu sei que ela é boa, só que ela só não enxerga o quanto ele me fez mal, o quanto ele faz mal
os meus irmãos, porque várias vezes ele pegava o dinheiro da minha mãe e saía pra usar droga e voltava, xingava meus irmãos. Nossa, mano. Falava que meus irmãos eram vagabundos, xingava meus irmãos, xingava minha irmã. Pra você ver, né, velho? Mesmo ela não tendo nenhum tipo de apoio do pai e da mãe, ela tenta defender os dois, né, pô? E não tô dizendo que tá errado, né? Mas, pô, velho, que situação, né? O cara faz esse tipo, tudo isso aí que ela falou, né? E, pô, pra piorar, né? Tem irmãos ainda, né? Ele pode fazer esse tipo de coisa aí também com esses outros irmãos, né, velho? Pô, que situação, velho. Só peço pra vocês pararem de falar que é culpa da minha mãe. Porque a culpa não é dela. Ela tá cega, ela não enxerga o que ele fez. E como eu falei, né, pô, essa não é a primeira e nem a última que, pô, passa por esse tipo de situação, né, velho? Como vocês podem ver aqui, ó, alguns comentários aqui no vídeo falando sobre esse tipo de coisa aí, né, que também aconteceu esse tipo de situação com elas, né? Não é a única, não é um caso isolado, tá? Acontece muito esse tipo de situação aí, pô, infelizmente. Também aconteceu comigo a mesma coisa. E minha mãe praticamente me expulsou de casa e ficou com ele em casa. Acreditou nele. Eu consegui sair, arrumei um emprego, aluguei uma casa só com um fogão e uma cama. Olha só isso, pô. A mãe acreditou no cara lá, né? No grande marido que ela tinha em casa e a menina acabou sendo expulsa de casa, né, velho? Eu passei quase 5 anos sem falar com minha mãe. E hoje ela separou dele. Voltamos a nos falar tem 1 ano e pouco, mas nunca mais volta a ser como antes. Olha essa outra aqui, ó. Já passei exatamente por isso. E o melhor a se fazer foi ter saído de casa e procurar ajuda psicológica. Hoje eu vivo muito melhor do que antes e perdoei minha mãe. Entretanto, não convivo com ela não mais. Pô, mano, como eu falei, né? Tem várias e várias pessoas que já passaram por esse tipo de situação aí, né, velho? Infelizmente, velho. Somos gêmeas de história, até nele ser uma pessoa ruim e ela ainda estar com ele. Cara, o tanto que eu te entendo. O da minha mãe ficava me perseguindo em casa e eu não podia sair do quarto porque ele escutava e ia ficar me vendo ou deixando a porta do quarto aberta. Era muito estranho. É isso, pô. Aí só são alguns dos relatos aqui no vídeo, né? E tem muito mais, tá? Muito mais relatos, muito mais mensagens nesse sentido aí. E muito mais pessoas que já passaram por esse tipo de situação e que ainda hoje estão passando, né, velho? Infelizmente, pô, é a triste realidade, pô. E na maioria das vezes é isso que acontece, tá? Não são todos, mas grande parte das mulheres ficam com outros filhos e são a favor do cara, pô. Mas qual a sua opinião sobre essa situação aí? Sobre o relato da garota aí, pô? O que vocês acham sobre isso daí? Deixa a sua opinião aí nos comentários.